universais, que é com grande influência em grande parte da humanidade, e há aquelas religiões com mais incidência particular. Então, quando a gente pensa isso, e o mundo ocidental, que é a sociedade que a gente está inserida, né, Isaldi e Sérgio, a gente está inserido numa sociedade que tem basicamente a predominância ou protagonismo da cultura judaico-cristã, né? Predomina aí no mundo ocidental, e nesse sentido a gente pode dizer que os valores do mundo ocidental, valores religiosos, né? Eles têm essa base de construção. Quando você pensa o cristianismo, né? E nas várias vertentes, seja o cristianismo da vertente católica, que é a maior católica, e também tem a católica ortodoxa, e tem o predomínio do cristianismo com os hoje chamado evangélico, que na sua origem chamavam aqueles que se colocaram em oposição, que chamavam protestantes, né? Então, as grandes religiões, e que de fato domina aí o mundo ocidental, é o cristianismo, né? Esses são os valores do cristianismo, com base tanto na Bíblia, o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, que vem aí a pessoa, a figura de Jesus, que dentro do evangelho, dentro do mundo do judaico-cristão também, ainda tem aqueles que não assimilaram a vinda de Jesus como a realização da vinda do grande profeta, do grande libertador, que ainda espera, né? Mas aí o cristianismo acredita e consolidou Jesus como sendo a realização de todo o Antigo Testamento, de tal forma que engloba os dois, o Antigo e o Novo Testamento, e tem aí essa influência ocidental muito grande. E quando a gente fala um pouquinho quais são esses valores, eles determinam a forma de convivência entre homem e mulher, ou seja, casamento, né? Legitima ou não ao tipo de família, excluir outro tipo de família, legitima a forma de costumes mesmo, cabelos grandes para a mulher, né? Usar vestido para a mulher. Então, são preceitos que fazem com que a vida se constitua a partir deles, né? O lugar da mulher na sociedade, o lugar da mulher na família, o lugar do homem na família. E também tem aquele princípio de a realização da vontade de Deus na Terra a partir da realização desses valores. E quando se fala só para a gente fazer um pequeno diálogo, esse é apenas 5 minutos inicialmente aí, e quando se fala no valor político, né? Até quando se pega as antigas religiões, o que nós estamos falando aí do mundo judaico-cristão, veja que a unificação de um Deus, né, um Deus único, já é uma decisão política, né? O mundo do vários deuses, né? Era diferente. Então, a unificação, quando você vê aí o Antigo Testamento, principalmente, a unificação em torno de um único Deus, o Deus único, cria ali os 10 mandamentos, a unificação, foi eu que criei vocês, tudo, já é uma decisão política. Por quê? A partir daí, consagra-se também a representação divina do representante político, ou seja, os deuses, que além de ser numa hereditariedade dentro do mesmo grupo familiar, tinha também a origem... As lideranças locais também acaba sendo dessa mesma igreja, né? Então, é um partido controlado pela Igreja Universal. Vou agradecer aqui a Emily pela contribuição. A Sônia também está lembrando aqui, ela está pontuando, fica com os valores humanos, que é a honra, a virtude, que foi esquecido, não se honra os pais, não se honra os filhos, não se honra os vizinhos, né? Não se honra o próprio corpo. Então, ela está lembrando aqui de preceitos, né? Mais morais do que... e que está presente também, obviamente, na religião. Agradecendo mais uma vez aqui a Sônia. O que eu gostaria de colocar sobre essa questão da utilização aí da religião como trampolim político, pegando o exemplo que nós vimos aí nas duas últimas eleições a nível nacional, né, que, principalmente agora, nessa última eleição, que a campanha, principalmente do Bolsonaro, sequestrou, né, os chamados valores conservadores.
os valores morais. E, claro, dentro desses valores morais, desses valores conservadores, colocam os valores religiosos. Porque se não for conservador, não é religião. Né? Se a igreja não for conservadora, ela não faz sentido. Então, só que isso foi sequestrado principalmente, né, pelo Bolsonaro nas 2 últimas campanhas para presidente. Então, isso acabou sendo levado até como ameaça para o eleitor, né? E aí, junto com essa questão dos valores morais e religiosos que estão sendo colocados nessa caixinha, é claro que eles vão usar também para passar o medo e tal, a questão do comunismo. Né? E já está colado já há muito tempo, né, que o comunismo persegue religião, enfim. Só que, na verdade, isso na prática isso não acontece. Né? Porém, isso é colocado, isso é sequestrado como valor, né, conservadores, valores que são conservadores, obviamente, mas sequestrado como fim político. Ou seja, de trazer esse campo, né, dos conservadores religiosos, aí não importa qual a igreja, qual das religiões, mas que eles possam entrar no mesmo balaio, que aí o Cipriano lembrou, né? No Brasil, a maioria da população é cristã. Então, esses valores, eles não são muito diferentes de uma religião para outra. Isso acaba sendo utilizado, então, para quê? Como forma, né, de conduzir esse rebanho para os seus objetivos políticos, que é um objetivo de poder. Então, vou utilizar os valores, né, canalizar esses valores num período, principalmente no período eleitoral, que é tenso, e colocar isso como se Bolsonaro e os poucos do seu lado, poucos aliados, né, mas muitos votos, puderam trazer para si, né, ser o guardião, né, desses valores. Então, daí, a utilização é a forma que eu vejo, né, que se utiliza esses valores, ou esses... e aí tem toda uma hierarquia, né, no caso da Igreja Católica, você tem bispo, padre, e que chega na base, que são os fiéis, você tem os pastores, que chega na base, que são os fiéis. Isso tudo serve para fazer o quê? Né? Para fazer as células que possam depois aparecer lá na urna, esses votos serem utilizados para um projeto de poder. E aí lembrar sempre, como o Sérgio também lembrou, que está sempre por trás disso, é um projeto de poder, mas é um projeto econômico, né, de arrecadar. Isso é muito forte, entre aspas, esses valores, em que pese eles se apresentarem como liberais na economia, mas eles são muito conservadores para poder trazer esse conjunto dessa população, não só na perspectiva religiosa, mas também na perspectiva econômica. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de colocar aqui inicialmente. Pois bem, a gente também tem mais, a gente vai mudar aqui um pouco uma rodada aqui eu vou colocar umas questões, aí a gente recomeça novamente aqui com o Cipriano, né? E aí eu não sei, vamos colocar uma de cada vez, aí fica mais fácil para a gente responder, que a gente pode responder rápido e depois a gente retoma, né? A questão, o Cipriano, a pergunta é a seguinte: como a religião pode influenciar as políticas públicas em áreas como saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos e por aí? Né? Quer dizer, como que esse discurso pode influenciar nessas políticas? Vou repetir: como que a religião pode influenciar as políticas públicas em áreas como saúde, educação e meio ambiente, Cipriano? Então, Isaldir e Sérgio, amigas e amigos aí do coletivo Bancada do Livro, nós estamos trabalhando vamos restringir aqui um pouco a nossa conversa a partir da influência do cristianismo do ponto de vista político, né? Quando você faz assim no mais amplo da história, em alguns momentos ele foi predominante, inclusive determinando e abençoando os sistemas de governo. E chegou no Brasil também, junto com a espada na conquista dos povos originários ou povos indígenas, né? Consagrou a forma de escravidão antiga no Brasil, considerando que negras e negros, assim como indígenas,
não tinham alma, né? Que precisavam ser catequizados, cristianizados. Mas, assim, como é... Aí vai, à medida que a conjuntura vai mudando, a estrutura religiosa, o cristianismo mesmo, que nós temos predominantemente aí católico, ocidental, houve uma reformulação, como aqui nós reformulação da estrutura da igreja a partir ali do Concílio Vaticano II. E aqui na América Latina teve dois encontros muito grandes, muito importantes, para colocar a religião na construção de políticas públicas, que foi o encontro de Medellín e o encontro de Puebla, né? Então, o Concílio Vaticano II, aí pelos seus livros básicos, tem lá, traz uma reorganização e colocando, aproximando essa estrutura que até então era dominante, né, junto com o poder dominante, a serviço da emancipação social, né? No Brasil, a gente viveu um período muito fértil nessa organização e na América Latina, que era os teólogos da libertação, ou seja, que tinha aí um princípio de que o reino de Deus deveria começar aqui a partir de políticas públicas. E foi um momento de enfrentamento dos direitos humanos contra as ditaduras que foram proliferando na América Latina, né? No Chile, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, nós, outros países, viveram essa experiência latino-americana do fechamento político. E, nesse momento, essa parte da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, engajada nesse movimento, foi o lugar, o espaço de construção de luta pelos direitos humanos. Também foi um espaço de construção de lutas por políticas públicas, como moradia, né? Como terra para plantar, pela CPT, um grande movimento aí que é a Comissão Pastoral da Terra, que é onde está na base que surgiu o MST, né? E foi na base de construção política de movimentos sociais, inclusive de partidos políticos, e do maior partido político que temos aí, que é o PT, nasce dessas lutas. Então, como elas colocam? Como construir políticas públicas a partir da religião? Colocando, né, como formação, a partir da realidade, inserindo aí nos movimentos sociais. Se você pegar as pastorais desse momento, tinha a pastoral indigenista, que é o CIMI, né? Conselho Indigenista Missionário, temos aí um conjunto pastoral operária, a pastoral de juventude, tem pastoral, aí tinha inclusive pastoral das mulheres prostitutas. Então, era um conjunto de movimentos sociais que nasceram aí a partir da organização da própria religião. Aí há uma ressignificação de interpretação até do texto bíblico, né? Do texto bíblico, trazendo aí toda uma ressignificação do texto bíblico, que havia um movimento, ainda existe também, que era o CEBI, que era o Centro de Estudos Bíblicos, que era o centro de discussão teórica para dar fundamentação a essa prática, né? E alguns expoentes ainda estão aí ressignificando isso, né? Mas nós temos esse momento, né? Então, como se faz? Esse é o momento como se faz, colocando, né? Colocando a estrutura religiosa, abrindo os espaços físicos, abrindo toda a estrutura e reformulando a interpretação, né? A interpretação do evangélico, que consiste voltando às origens, né? E deixando a interpretação que considerava aí a necessidade de uma teologia também, que o espaço é muito pequeno, mas tem uma teologia da resignação, que era a vontade de Deus, o sofrimento do povo era uma vontade divina, isso vai quebrando essas coisas. Então, é possível, né? É possível, pelo engajamento da própria estrutura eclesiástica da igreja, ou pastoral da igreja, nós temos o movimento dos pastores da luta por direito, né? Veja que a gente fala muita crítica, né, ao evangélico, e com razão, ao movimento evangélico, né, que os pastores se apropriam desse movimento para chegar ao espaço político. Mas há também um movimento de pastores na luta por direito, que é construção de políticas públicas, construção na luta por direitos humanos, nas periferias, de negritude, de mulheres, ressignificando essa leitura religiosa, essa leitura evangélica, né, da sociedade em que vivemos, para construir políticas públicas nesses espaços. Então, é esse engajamento, né, que nós estamos aí, mesmo que a gente faça só para fechar, temos esses dois momentos, né,
no momento dos anos 80, que havia a predominância aí dos teóricos da libertação na Igreja Católica, e agora, mesmo no avanço do mundo evangélico nas periferias, temos aí também igrejas engajadas, né, e pastores, essa linha de pastores aí, engajados na construção de políticas públicas, na defesa de direitos humanos, na defesa da juventude, na defesa das trabalhadoras e trabalhadores. Então, é possível, com o engajamento, né, colocando esse espaço religioso como espaço de discussão da realidade, de construção de políticas públicas para melhorar e transformar, ocupando, inclusive, os espaços institucionais. Legal. Ô, Serginho, além dessa, eu vou repetir a questão que eu coloquei aqui para o Cipriano e vou acrescentar uma outra. Você pode navegar no então, a questão inicial era que públicas na área como saúde, educação, meio ambiente e direitos humanos. E a outra questão que eu gostaria também, que já aproveitando já para colocar, é como que a religião também pode ser compatível ou conflitante, né, com os valores democráticos, como liberdade de expressão, como a igualdade de gênero, respeito à diversidade, enfim. Então, acrescentar também essa questão aí, se a religião também pode ser conflitante ou compatível aí com esses valores democráticos, além dessa questão de como que pode influenciar nas políticas públicas, Sérgio. Sobre se é compatível ou é conflitante com os valores democráticos, e também sobre essa questão de influenciar nas políticas públicas. O que tem acontecido, e aí pegando Uberlândia também como exemplo, né, nós tivemos agora há pouco aprovada uma lei, né, para não fazer a discussão de gênero nas escolas. Né, o que eles chamam na verdade, eles chamam de ideologia de gênero, uma coisa que não existe, mas que isso pegou, né, já tem uns anos que está acontecendo na escola. Há um tempo atrás, eles se autodenominavam como escola sem partido, para poder intervir, né, e essas questões vêm muito dentro desses preceitos, né, também com base em preceitos religiosos, de interferir, e aí, no caso, as políticas públicas. Né? Então, a Câmara de Uberlândia aprovou uma lei que as escolas não podem tratar as questões de gênero. Né? É claro que houve recurso na justiça, né, por partido, pelo sindicato, enfim, mas, mesmo que tenha sob liminar, mas foi aprovada a lei. Então, é isso que eu quero lembrar sobre como isso pode intervir, né, esses preceitos conservadores religiosos também participam desse processo de intervenção. E, nesse aspecto, eles são conflitantes realmente com os valores democráticos. Né? Como o Edilson acabou de lembrar aqui, citando o exemplo da questão do aborto. Então, eles são conflitantes, né? Ou seja, não colaboram para os valores democráticos. E aí vem também essa questão da liberdade de expressão. Quer dizer, eles querem ter liberdade de expressão para poder censurar a escola. Né? Ora, onde é que está a liberdade de expressão aí, então, se eles querem censurar a escola? Né? E aí, claro, eles trabalham contra essa questão, a votação que houve recente num projeto do governo para igualar os salários de mulheres e homens, né, para que as mulheres possam ganhar o mesmo salário que os homens, a bancada que votou contra, né, é exatamente essa bancada, como foi dito aqui, a bancada da Bíblia e tal, né, e outra, mulheres, muitas mulheres dessas bancadas votaram contra. Então, há um processo que é conflitante realmente com os interesses democráticos. Né? Você imagina como é que alguém pode ser contra que o salário de um homem e mulher seja igual? Aí você vai ter mulher deputada que vota contra. Que vota contra um projeto de lei que vá fazer com que os salários sejam iguais. Então, e aí mostra esse conflito, digamos assim, né? Que contra os interesses democráticos, contra a igualdade. E o Serginho acabou de colocar aí também, o Cipriano também colocou, a questão da diversidade também fica muito prejudicada. Né? Por quê? Porque eles são contrários a essas discussões e aprovam leis contrárias. Então, ou seja, é um perigo aí para os valores democráticos essa interferência
religiosa aí, como foi dito anteriormente aqui pelo Edilson, né, tentar fazer um Estado autocrático. Essa discussão é bastante conflitante e perigosa. Cipriano, então, como eu acrescentei uma questão aqui, se você quiser completar a sua fala em cima dessas questões que nós colocamos aqui. Então, Isaldi e Sérgio, o professor Edilson, a Sônia, Vicente, que está acompanhando aí, nós o que acontece é que há uma interpretação, né, a exegese, dos costumes como sendo algo determinante e tendo um revestimento, uma fundamentação divina, né? E os costumes, eles são tão... tem uma força, né? Força de determinação das condutas, e nem por isso quer dizer, mesmo que apresentados por uma estrutura religiosa, seja ela o cristianismo, seja ela outra religião, ou dentro do cristianismo, pelas várias vertentes, isso não quer dizer ser a vontade divina. O que ocorre para esse império dos costumes é que há, como assim como há para o mundo do político, para o mundo, os leigos na religião, também, que são a base da religião, ela é apropriada e não tem ainda a capacidade de assimilar entre o que é vontade divina e o que é criação e assimilação e sistematização da cúpula organizadora das religiões, seja pastores, seja a eclesiologia, qualquer que seja a forma de estrutura religiosa. Então, o que é preciso para superar isso é que haja uma formação também religiosa para os leigos, que eles sejam com a popularização da Bíblia, foi isso, né? No movimento da reforma protestante, né? Que fala, movimento da reforma evangélica, e foi isso, popularizar os textos, assimilar os textos. E hoje há uma apropriação dessa popularização e que diviniza, né? Torna divino algo que é simplesmente humano. Isso que é a maior dificuldade de transpor a força dos costumes. Alguns filósofos trabalharam isso, né? Sobre a força dos costumes na determinação das condutas. Mas o que eu queria trazer aqui, que nós trouxemos aí a questão da inserção das religiões nas estruturas do Estado e do Estado brasileiro. Ao princípio, trouxe a educação, né? A educação a partir do município de Uberlândia, mas isso é uma prática comum, não só no município de Uberlândia, da inserção na estrutura do Estado, do poder público. E isso é contrário ao próprio princípio constitucional. Do ponto de vista da adesão à religião, a Constituição Federal, quando estabelece ali os princípios fundamentais, né, os direitos fundamentais individuais, determina que a religião é uma liberdade de opção, tanto que o cidadão brasileiro pode nem ter religião, é assegurado a ele não ter uma religião. Então, é uma liberdade do ponto de vista individual, da crença, né? E do ponto de vista institucional, a própria Constituição determina que não pode haver relação de subordinação e relação oficial na estrutura do Estado com qualquer religião, exceto nas ações de solidariedade, ou seja, nas ações que se chamava esmola, caridade, de solidariedade enquanto política pública, nas ações de solidariedade com as religiões, não no aspecto religioso, mas para superar as dificuldades da sociedade brasileira, no caso, né? Então, como há, a princípio aí, é inconstitucional. O que acontece é que as instituições fiscalizadoras também, elas são cooptadas pela própria estrutura governamental, né? E deixa de fazer essa fiscalização e deixa de impugnar essas legislações ou deixa de impugnar os atos legislativos que inserem essa estrutura religiosa no comando das ações políticas de educação, de saúde, né?
dentre outros, assistência social. Então, essa ação de solidariedade não pode entregar a administração do Estado para a religião, qualquer que seja ela, né? Queria trazer só mais esse elemento aí para a gente entendendo, né, que essa influência da religião, pelo princípio constitucional hoje e pelo princípio da laicidade do Estado, ela é ilegal e é inconstitucional e assim deve ser reconhecida, né? Só para fechar a questão dos valores, dos costumes, quanto à liberdade de expressão ou quanto a outras, do sistema, que nós chamamos aí as lutas identitárias, né? Se você considerar o fundamento das religiões e a estrutura básica conceitual, no caso aí que é o evangelho, né? Não há em lugar algum essa determinação de exclusão das pessoas, né? Da participação ou da opção religiosa ou da inserção na religião pela a sua orientação sexual ou pela sua forma de atuação sexual, né? Então há de fato um predomínio do conservadorismo com maior ênfase na estrutura religiosa. Mas se você pega os fundamentos evangélicos, né? Se você pega o amor acima de tudo, que é aquele que prega todas as religiões, se você prega essa base religiosa, que é o fundamento, a utopia religiosa, que a gente chama, né? Não tem essa discriminação. Mesmo no interior das religiões, deve ser reconhecida a pluralidade de identidade de pessoas, né? A pluralidade de famílias. Então, há um predomínio do conservadorismo, mas isso não quer dizer que seja assegurado pelo fundamento da religião, pelo fundamento último, que seria a vontade divina. Legal, bem pontuado aí.